Terrier Espírito Santo, ó. Espírito Santo. Tá chegando, tá chegando. Espírito Santo. Quem vai fazer Espírito Santo aí? Acerca da proposição composta, essa proposição aqui P, em que P, Q e R são proposições distintas. A proposição não P é uma tautologia, isto é, seu valor lógico é verdadeiro, independente do valor lógico das proposições P, Q e R. P, Q e R. E aí? Tautologia. Lembra? Eu já comentei o que é uma tautologia. Tautologia, ele já está definido, já está definindo aqui. Ó, tautologia, o seu valor lógico é verdadeiro, independente da valoração das proposições simples que acompanham. Independente do valor lógico das proposições simples P, Q e R. Para ser tautologia, montou a tabela verdade. No final tem que dar tudo verdadeiro. Tautologia. Contradição, que é tudo falso. Tautologia é tudo verdade. Beleza? E aí? Isso aqui é ou não é uma tautologia? Vamos lá, eu vou apagar aqui porque eu vou precisar de espaço. Eu vou precisar de espaço. É o seguinte, eu tenho aqui P ou não Q bicondicional, não P e R. Eu preciso montar essa tabela? É a pergunta que vos faço. Eu preciso montar esta tabela? Ou você olhando já consegue responder? Olha essas duas proposições aqui compostas. Olha essas duas. Olha, nossa amiga aqui, olha para cá. Uma é a negação da outra, sim ou não? Olha para cá. Olha para cá. Look at me, look at me. Uma é a negação da outra. Vou provar para você que uma é a negação da outra. Vamos lá. Qual é a negação de A ou B? Qual é a negação de A e B? Vamos lá. Não A e não B. O A se nega com... Saiu do quadro aqui? Saiu? O xizinho está aqui, ó. Então, assim, qual é a negação de A ou B? Continua? Qual seria? A negação do ou é com E, então fica não A e não B, ok? Ok, gente? Se eu te perguntasse qual é a negação de não A ou B? Qual é a negação de não A ou B? Então, eu vou negar a primeira ou negar a segunda. A primeira, né, não A. Qual é a negação de não A? Fica como? E nega também a segunda, não B. Qual é a negação de A ou não B? Não A e B. Não A e B. Qual seria a negação de P ou não Q?
não P e Q, certo? Não P e Q. Maravilha? Sim. Beleza. Eu observo o seguinte, na maioria das provas da CESP, ele, quando usa esse símbolo bicondicional, ele vai colocar duas proposições, ou que uma é negação da outra, para você já bater o olho e responder. Só que essa aqui tem um detalhe, tem um detalhezinho só, que vai te dar um trabalhinho. Uma é R, outra aqui, é isso? Uma é... Que outra É, uma é Q, outra é R. Então, eu vou aproveitar essa questão para fazer uma observação aqui para você. Vamos lá. Se no lugar desse R, eu colocasse um Q. Se no lugar desse R, eu colocasse um Q. Aí a pergunta que vos faço. Isso é ou não uma tautologia? É uma contradição. Por que é uma contradição? Isso aqui é a negação disso aqui, certo? Mas duas negativas não se tornam uma verdade? Não, vamos lá. Não, Sem decorar, sem decorar. Isso aqui não é a negação disso? Se eu colocar aqui o não. Se eu colocar aqui o não. Não são iguais? Se eu colocar o não aqui, elas são iguais, sim ou não? Saiu do quadro? Saiu? Se eu colocar um não aqui, elas passam a ser iguais. Sim. Agora é o seguinte, isso aqui é a negação disso. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Se isso aqui for falso, isso aqui vai ser verdadeiro. E qual o resultado final aqui? No bicondicional, quando um é verdadeiro, outro é falso. Não é sempre falso? É sempre falso. Então, isso aqui não seria uma tautologia, seria uma contradição. Certo? Seria uma contradição. Agora, vamos lá. Olha para cá. Só que naquele caso ali, eu não tenho P ou não Q. Não P e Q. Na maioria das questões ele já dá essa moleza, tá? Você tem que estar observando. Aí pega aquele cara que não está bem treinado, ele vai montar toda a tabela, vai perder um tempão. Em só observar você já consegue matar. Isso aqui é uma contradição, porque uma é a negação da outra. Tem que enxergar isso. Agora, nesse caso, não. O que tem aqui é um R, né? É isso? Vamos lá. Estou aqui de novo, ó. O que tem aqui é um R. É um R. É um R. E aí, como é que eu vou fazer para verificar? Eu vou ter que montar a tabela toda? Eu vou ter que montar a tabela toda? Ele seria uma negação da mesma forma, independente do que você está falando isso. Vamos lá, eu vou dar um macete para você. Vamos lá. Vamos considerar que P, PQ e R sejam tudo verdadeiro. Vamos lá. Como é que fica aqui? Verdadeiro. Não Q. Falso. Não P. E R. Verdadeiro. O que que dá aqui? Com E. O que que dá aqui com E? E, para ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Se eu prometi bola e bicicleta, eu tenho que chegar com os dois. Então isso aqui é falso. E aqui? Isso aqui é um ou. Um ou, para ser verdadeiro, basta apenas pelo menos uma. Então isso aqui é verdadeiro. Com o bicondicional, verdadeiro e verdadeiro. Com bicondicional, verdadeiro e falso. Qual é o resultado final? Seta para os dois lados. Só vai ser verdade se forem iguais. VV, FF. Se forem diferentes, o resultado é falso. Então a questão está dizendo o seguinte.
Ele está colocando isso aí como uma tautologia. Conceito de tautologia. Tautologia é a proposição verdadeira sempre, independente da valoração de cada proposição simples que a compõe. Eu só coloquei um exemplo aqui, um dos casos. Se tudo for verdadeiro, o que que deu? Isso aqui é uma tautologia? Não. O que que eu vou fazer? Já parei e já parti para a próxima. Então essa questão está errada. Essa questão está errada. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Só fiz um teste. Test drive. Joguei tudo verdade. Certo? Por quê, gente? Olha só. Essa tabela aqui, ela teria quantas linhas? São duas. Não. Essa tabela teria quantas linhas? 8 linhas. Gente, uma prova que você tem 3 minutos em média, às vezes até menos. Você vai montar uma tabela para 8 linhas? E outra coisa, o teu rascunho vai ter esse espaço para você fazer essa tabela? Normalmente não, né? Você tem que ser bom de rascunho, porque o espaço que ele te dá é muito pouco. É muito pouco. Aí tem que usar a carteira, né? A carteira. Ó, se a prova for aqui no múltiplo, você não vai fazer. Não vai sujar minha carteira não, hein? Não faça isso. Beleza? Gente, entenderam? O pessoal aqui entendeu? Posso ir adiante? Alguma pergunta aí? Não? Vou apagar, hein? Vou apagar então. Então essa questão aqui, ela está falsa. Ela é falsa. Ela não é uma tautologia. Tá? Ela não é uma tautologia. Eu vou até fazer aqui de novo, ó. E não. Volta tudo, porque ele não quer saber o P, ele quer saber a proposição não P. Então volta. Volta. É o que dá. Não resolvi a questão antes de vir para a sala. Eu joguei essa questão aqui e não resolvi. Mas ele quer saber, ó, a proposição P, eu já posso afirmar que não é uma tautologia, porque em um caso que eu chutei ali, tudo verdadeiro, deu o quê? Falso. Certo? Agora, a proposição não P é uma tautologia. Não P é o contrário. Já que ali deu falso, o não P passa a ser verdadeiro. Se P for tudo falso, o não P é tudo verdadeiro e é uma tautologia. Para não P ser uma tautologia, a proposição P teria que ser uma contradição. Então, vamos lá. E aí? E agora? E agora, José? Vamos lá. E agora, José? Pensa aí. Como é que eu faria isso? Como é que eu faria isso aí? Dá para fazer para aquele macete que eu coloquei para vocês aí? Ele não deu falso no teste do vídeo botando tudo verdadeiro? Se ele deu? Deu falso, mas é o P. Então, o não P passa a ser verdadeiro. Isso. E aí, gente, eu posso aplicar esse mesmo princípio? Olha só. Eu vou de novo aqui, ó. Ó, eu coloquei aqui, ó, P, Q, R, eu coloquei como tudo verdade. Tudo verdade. Então, o que que deu aqui? Ó, verdade, não Q, falso, não P, falso, e R, verdade. Isso aqui deu o quê? Ou, Verdade. ou se houver pelo menos uma verdade, então isso é verdade. E aqui? Só que aqui é E. O E tem que ser tudo verdadeiro, falso. Como é um bicondicional com verdade e falso, dá o quê? Falso. Dá falso. Ok? Beleza. Então não P passa a ser verdadeiro. Aí eu vou fazer outro teste. Eu vou considerar aqui P, Q, R, tudo falso. Tudo falso. O que será que vai dar? Mais um teste. Vamos lá. Vamos fazer o teste. Vamos fazer mais um teste.
E o teste você faz em cima da própria questão. Vamos lá. Se o P é falso, o Q também é falso e o R é falso, aqui vai dar o quê? Falso, não Q. Verdadeiro, não P. Verdadeiro, falso. Certo? Vai dar o quê? Aqui, verdadeiro e aqui. Aqui vai dar falso. O bicondicional vai dar o que o resultado? Falso, né? Porque um é verdadeiro e outro é falso. E o não P passa a ser o que, gente? O não P passa a ser o quê? Verdadeiro. Pensa comigo, pensa comigo. O que tornaria essa questão verdadeira? O que tornaria isso aqui verdadeiro? O que tornaria isso aqui verdadeiro? Se aqui fosse verdade, pensa comigo, vamos lá. Se aqui fosse verdade. Verdadeiro, verdadeiro. O P seria verdadeiro. E o não P? Falso. Aí deixaria de ser uma tautologia. Tudo bem? Então, para que valor lógico de R tornaria isso aqui verdadeiro? Fala para mim. Eu considerei aqui, ó, P, Q, R, tudo falso. Certo? Para que o R fosse verdadeiro? Isso. Seria o não R? Isso, não, seria o R, teria que ser o quê? Verdadeiro. Então vamos lá. Ó, P, Q eu vou colocar como verdade. E o R como falso. E o R como falso. Porque se o R for falso, desculpe, vamos lá. O P, Q seria um falso e o R teria que ser verdadeiro, ok? Se o R for verdadeiro aqui, não torna isso aqui verdadeiro? Já acabou, já posso parar, porque eu posso garantir que agora o resultado vai dar o quê? Verdadeiro. Porque o conceito de tautologia é o seguinte, para ser tautologia, a valoração será sempre verdadeira, independente do valor lógico das proposições simples que compõem essa proposição composta. Qualquer valor lógico que você atribuir, o resultado final tem que ser o quê? Verdadeiro. E nesse caso, você vai ver o seguinte. Nesse caso, P e Q é falso. Vamos lá. Falso, não Q, verdadeiro, não P, verdadeiro, e o R? O R verdadeiro. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar verdadeiro. Isso aqui vai dar o quê? Verdadeiro. O bicondicional? Verdadeiro. O resultado vai ser verdadeiro. Só que esse resultado aqui é do P. Logo, o não P grande, seria o quê? Seria falso. Isso aqui deixaria de ser uma tautologia. Para ser tautologia, teria que ser tudo verdadeiro. Então, não há necessidade de você montar toda a tabela. Atribui um valor. Então, recapitulando, atribui um valor. E vê qual alteração que você poderia fazer ali para que aquela valoração fosse algo diferente. Foi o que eu fiz. Olha aqui. Isso aqui, gente, olha só, isso aqui é importantíssimo, porque se você for montar a tabela, você vai perder tempo. E quem perde tempo não leva, tem que ser rápido. Então, ó, vamos lá. De novo, ó, P, Q e R. Vamos botar tudo verdadeiro. É uma possibilidade. O P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, o R é verdadeiro. Vamos lá. Aí fica o quê? Verdadeiro, não Q, falso, não P, falso, e o R, verdadeiro. O que daria aqui? Verdadeiro. E aqui, falso, certo? Aí tem aqui, ó, o bicondicional verdadeiro com falso dá o quê? Daria o resultado falso. Isso é o resultado de quem? De P. Se P é falso, o não P, como ele quer, cadê? O não P, como é que ele, a proposição não P é a verdadeira. Então tem chance de ser uma tautologia. Agora, olha para cá. Se isso aqui fosse verdadeiro, olha para cá. Se isso aqui fosse verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro daria o quê? Verdadeiro. E o não P passaria a ser falso. Então deixa de ser tautologia.
O que tornaria isso aqui verdadeiro? Seria o quê? O valor de P. O valor de P ser falso. Se o P fosse falso, o que aconteceria? Se o P fosse falso, o não P vai ser verdade. Isso aqui seria verdade. Mas olha para cá. Se o P for falso, aqui vai ser falso. Falso ou falso. Então não resolve ainda. Então vem para cá. Se isso aqui fosse falso, o que tornaria isso aqui falso? Seria o quê? O P, assumindo que valor? Falso. Assumindo o valor de falso. Então, se o P for falso, falso. Ou falso daria falso. Mas o não P aqui, Aí seria verdadeiro. verdadeiro. Então, nessa situação, você não consegue visualizar. Agora, quando eu coloquei tudo falso, aí sim que a coisa se resolveu. Você experimenta tudo verdadeiro, agora experimenta tudo falso. Falso, não que, verdadeiro, não P, verdadeiro, e o que? O R, falso. Então aqui vai dar o quê? Vai dar verdadeiro, porque é um ou, só basta um verdadeiro, e aqui é falso. E o bicondicional aqui vai dar falso, beleza. Aí a pergunta, o que tornaria isso aqui verdadeiro? Para tornar verdadeiro, esse cara aqui, esse R, que só apresenta aqui, se o R fosse verdadeiro, isso aqui seria o quê? Verdadeiro. E verdadeiro com verdadeiro vai dar verdadeiro. E o não P passaria a ser falso. E deixaria de ser tautologia. Então a gente tem que fazer esse treinamento, aprender a analisar sem montar a tabela verdade. Se você tiver que montar a tabela verdade, isso aqui são 8 linhas. E vai perder um tempo. Aquilo ali que você botou, se você colocasse tudo verdadeiro, P, Q e R. Esse caso aqui? Não, primeiro eu fiz o teste com tudo verdadeiro, aí não deu certo. Fiz com tudo falso. Com tudo falso, eu modificando o R para falso, ou melhor, mandando o R para tudo falso, mudando o R para verdadeiro, colocando assim, ó, colocando P, falso, Q, falso, e o R, verdadeiro, eu teria o caso que não vai bater aqui como falso, vai bater como verdadeiro. Logo no P passa a ser falso. Aí passa a ser uma... Não deixa de ser uma tautologia, porque tautologia tem que ser tudo isso, tudo verdadeiro. Faz uma experiência, joga os valores e você consegue identificar. Caso contrário, você vai ter que montar toda a tabela. Beleza? Deixa eu passar para a próxima, que a próxima também é interessante, ó. 137. Essa é de 2006. Não é possível avaliar como verdadeira a proposição. Aquilo é negação, né? Isso aqui é o cantoneira. Exatamente, ó. A CESP, ela usa isso aqui como negação ou o tio. A cantoneira ou o tio como negação. E a resposta, desculpa. Essa resposta é falsa. Falsa, porque isso aqui não é uma tautologia. Não é possível avaliar como verdadeiro, ou seja, é tudo falso, o que ele quer dizer. Isso tudo poderia ser substituído, não é possível avaliar como verdadeiro. Isso tudo é uma contradição. Se não é possível avaliar como verdadeiro, então tudo é falso, é uma contradição. Isso é uma contradição? Olha só. Olha para cá. E. É o conectivo principal. Se ele está dizendo que não é possível avaliar com verdadeiro, vamos tentar avaliar com verdadeiro. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, o A como verdadeiro. Porque o E, para ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro. Coloca um A como verdadeiro. Primeira coisa, que ele está isolado, né?
Coloco o A como verdadeiro. Então aqui vai ser verdadeiro. O B, obrigatoriamente, tem que ser verdadeiro. Por que tem que ser verdadeiro? Porque se você botar o Vasco na frente do Flamengo, torna isso aqui falso. E um dos elementos que compõe essa conjunção, porque é uma conjunção com 3, ó. Isso e, isso e, isso. Se um deles for falso, já torna tudo falso. Então você realmente não conseguirá, não será possível avaliar como verdadeiro. Eu estou considerando então o A verdadeiro, o B verdadeiro. Aqui tem A, não tem? E não A, seria o quê? Falso. E agora o C. Para chegar a isso aqui verdadeiro, repare, ó, para isso aqui ser verdadeiro, como eu tenho aqui um ou, basta um deles ser verdadeiro. Dentro do parênteses eu tenho um ou. Se um deles for verdadeiro, o que vai acontecer? Se um deles for verdadeiro, tornou tudo verdadeiro. Porque o ou não basta uma verdade. Então pode botar qualquer valor para o C. Vai. Vai. Se o C for verdadeiro, isso aqui vai ser falso. Beleza. Qual é o resultado disso aqui? Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Dá o quê? Dá o quê? Dá verdadeiro. Dá verdadeiro. Calma. Dá verdadeiro. Então, ele está dizendo que não é possível avaliar com verdadeiro. É possível, sim. É possível. Quando você tem A verdadeiro, e o C, ou verdadeiro, o C pode ser verdadeiro ou falso. Ó, vamos botar o C falso. Se o C for falso, o não C vai ser verdadeiro. Então, ó, tem uma verdade. Continua sendo verdade aqui. Então, isso aqui está furado. Só ali você mata. Falou ali, não é possível avaliar como B a contradição. Ele está dizendo... Não seria negação, não? Olha só. Se você tem uma tabela que você não consegue avaliar como verdadeiro, significa que essa tabela vai ser de cabo a rabo o quê? Falso. Vai ser tudo falso. Se ela é toda falsa, significa que ela é uma contradição. Se ele fala assim, não é possível avaliar como falso. Aí eu estou falando de quem? De uma tautologia. Se você não consegue avaliar como falso, quer dizer que tudo é verdade. Então é uma tautologia. É uma maneira diferente de falar que é uma contradição. Mas aqui precisa montar a tabela verdade para saber se realmente todos são falsos. Não precisa, já consegui uma verdade jogando os valores aqui. Porque para ser contradição, qualquer valor que você jogar sempre vai dar falso. Se é uma contradição, qualquer valor lógico que você atribuir para as proposições simples que acompanham, o resultado final será falso. E consegui achar uma combinação de valores aqui, de valoração para as proposições que deu verdade. Então está furado. Essa questão está errada. 137. 137. Errada. E 101. Errado. Tem um gabarito aí, não tem? Tem um gabarito. Ok? Certo. Rafael. Aluno X é o Rafael, gente. Eu não aguentei, vou ter que revelar. Daqui a pouco eu falo sobrenome. Posso apagar? Apagar aqui, ó. Foi você que falou que não, que você não, a matéria que você tem dificuldade é a tabela verdade? Você, né? É difícil isso? Não. Pois é. Então, ó, a gente começou para quem está nos vendo aqui, essa aluna que está aqui na sala de aula, ela está fazendo o nosso módulo às quartas-feiras. Eu e Carlos Henrique aqui, juntos, together, dando aula. Que é um negócio bem interessante. Um vai complementando o outro, são didáticos. Às vezes tem uma forma que ele ensina de uma maneira, eu ensino de outra. E as coisas se completam, né? Vocês estão percebendo isso? Às vezes ele ensina uma forma, aí eu dou uma forma que, poxa, eu entendi melhor da forma do Alexandre. Às vezes é o contrário, o Carlos Henrique, esclareceu perfeitamente.
Então, eu estou achando que isso aí está sendo muito legal. Aquele pacotão aí, se você está nos assistindo, maravilha. Então, vamos passar aqui para a próxima, que é Ancine 2012. A proposição tem somente, essa proposição tem somente o valor lógico V, independentemente dos valores lógicos de PQ. O que ele quer dizer? Fala diferente. Ele está dizendo que essa proposição é uma tautologia. Se ele está dizendo que tem somente o valor V, se tem somente o valor V, é uma tautologia. Se tem somente o valor F, é uma contradição. Se tem só... perguntando se é uma tautologia. Isso. É uma tautologia? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí, ó, eu já posso responder de cara. Quando tem esse símbolo aqui, fica fácil de analisar. Vou te dar um macete. Eu vou te dar um macete, vamos lá. Esses casos se repetem muito. Olha só. Se eu tenho assim, ó, se eu tenho assim, isso aqui é o que, gente? É a negação, né? Negação. Vamos lá, P, o quê? Isso é igual, isso é igual a quê? Vamos lá, qual é a negação do P ou quê? Não P, E, não Q, certo? São iguais. São equivalentes. Igual. Mesma coisa. Se são iguais, eles têm a mesma tabela. Eles têm a mesma tabela. Se isso aqui for verdadeiro, isso aqui também vai ser? Verdadeiro. Se isso aqui for falso, isso aqui vai ser? Falso. Então, se você pegar essas duas proposições e unir pelo um bicondicional, vamos lá. Para ser verdadeiro, eu preciso que os valores sejam iguais, VV ou FF. Então, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. Isso aqui será uma tautologia. Isso aqui será uma tautologia. Olha esse caso ali. Eu tenho um P. Eu tenho Q. E eu tenho aqui, ó. Não. P, E, Q. Olha esse caso aqui. O que eu já posso responder? Verdadeiro. É falso. Agora, É falso. Olha só, na dúvida, vamos lá. O bicondicional, se um for verdadeiro e outro for falso, o que vai acontecer? No bicondicional, se um for verdadeiro, falso é falso. é falso. Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro. Com E dá o quê? Com O dá o quê? Verdadeiro. Eu considerei o P verdadeiro. E o Q? Então aqui fica o quê? Não P. Não P é falso. Falso, porque eu considerei P verdadeiro. E isso aqui é o verdadeiro. O que dá isso aqui? Falso. Isso aqui dá falso. Um bicondicional. Um verdadeiro e outro falso. Qual é o resultado final? O resultado final é falso. Ele está dizendo aqui, ó, tem somente o valor lógico V, independentemente dos valores lógicos PQ. Está errado. Está errado. Está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Precisa montar a tabela verdade? Sabe o que está me incomodando? Eu estava aqui pensando, porra, é ridículo como eu vou falar, mas eu estava pensando, pô, será que no não P
ele sai do parênteses, vai pro colchete, aí ele muda para P. Eu estava numa viagem aqui, Não. tem nada a ver, por isso que eu estava assim. Esse macete que eu dei para vocês aqui, ele é importante, ó. Ó, se eu tenho aqui, ó, P e Q. Eu tenho aqui olha só, olha como é interessante. Eu tenho aqui P e Q. A negação seria P e não Q. E o Q. Isso é uma tautologia? É. Isso é. Por quê? Porque tá aquele não ali, tá nossa, tô falando besteira, mas eu tô considerando que Vamos desmembrar, vamos tirar esse parênteses, vamos lá. A negação do ou, como é que fica? A negação do ou, como é que fica? Eu estou usando dois símbolos da negação, desculpa, gente. Eu, ou tem que usar catoneira ou tio, vamos lá. Vamos lá. A negação do ou é o e. Então vai ficar o quê? Não P, ou seja, P e não Q. Não Q. Não Q. Olha esses dois, eles são equivalentes? Para ser equivalente, teria que a negação seria P, seria que negação. Olha para cá. Qual é a negação do P, então Q? Fala para mim. Né, P e não Q? Isso? Não é isso? Achei que era nega P. Não. VF é a negação do condicional, o primeiro ocorre e o segundo não, é o VF. A negação da implicação, o primeiro ocorre e o segundo não, é o VF, ou seja, P e não Q. A negação da implicação. Lembra que a implicação, qual o único caso da implicação que é falso? Qual o único caso da implicação? É o Vasco na frente do Flamengo. Vasco na frente do Flamengo. O primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Confirma o primeiro e nega o segundo. Nega o segundo. Agora é o seguinte, esses dois são iguais. Esses dois são iguais? Esses dois são iguais? Não. Um é a negação da outra. Então, ó, um é a negação da outra. Então, isso aqui é uma contradição. Contradição. Porque se um for verdadeiro, o outro vai ser falso. Se um for verdadeiro, o outro vai ser falso. É isso que vai acontecer. Tá bom? Então, essa questão aqui, essa questão já vimos que ela está errada. Vamos para a próxima e fechar, porque nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Depois eu vou ter que marcar outro aulão. Vamos lá. 275. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas, julgue os próximos itens. Relativa à lógica proposicional e de argumentação. A expressão é uma tautologia? É uma tautologia. Para ser uma tautologia tem que ser tudo verdadeiro. Tem que ser tudo verdadeiro. Ok? Lembra que eu falei que no condicional, se começa com Flamengo, o final é verdadeiro, né? Se termina com Vasco, se o Vasco está em segundo, Vasco vice, é certo. Se o segundo é Vasco, se o consequente é verdadeiro, verdadeiro. Se o primeiro é Flamengo, ou seja, falso, também é verdadeiro. Quando é que ocorre a verdade? Basta o segundo ser Vasco,
basta o primeiro ser Flamengo. Se o segundo é Vasco, verdadeiro, né? Se o segundo é Vasco, o primeiro pode ser qualquer coisa. Se o primeiro for Flamengo, o segundo pode ser qualquer coisa, que o resultado é verdadeiro. Tá? Qual a verdade que a gente conhece? Que o Vasco é vice, se ele estiver em segundo, é verdade. Qualquer coisa onde o consequente é verdadeiro, qualquer condicional, qualquer implicação onde o consequente é verdadeiro, o resultado final é verdadeiro. Qualquer implicação, qualquer condicional onde o antecedente é Flamengo, é falso, o resultado sempre vai ser verdade. Então pensa comigo. Para ser uma tautologia, isso aqui não pode dar falso. Então vamos tentar tornar isso aqui falso. Existe uma possibilidade de tornar isso aqui falso? Ou seja, colocar um antecedente verdadeiro, esse antecedente tem que ser verdadeiro e o consequente tem que ser falso. O que tem que ser falso? Então já colocamos aqui o que como falso. Se eu tiver essa possibilidade de tornar isso aqui verdadeiro, acabou, certo? Então, para tornar isso aqui verdadeiro, olha só, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é um ou. Confere? Isso aqui é um ou. Então, um ou. Vamos colocar um. Digamos que isso aqui, eu quero que isso aqui seja verdadeiro ou isso aqui é verdadeiro. Existe essa possibilidade? Existe. Vamos lá, me diz como. O que já sei que é falso. Eu já coloquei o que como falso. Eu já coloquei o que como falso. Agora, se o P for verdadeiro, o que vai acontecer? Se o P for Falso, P seria o... Aqui vai dar falso. Ou melhor, aqui vai dar... Se o P for falso, o que vai acontecer? Ó, implicação, começando com o Flamengo, verdadeiro. Se deu verdadeiro aqui, ou qualquer coisa, qual é o resultado final? Verdadeiro. Então já acabou. Isso aqui não é uma tautologia. Por quê? Se o P for falso, o que vai dar aqui? Essa implicação. F, então F. Qualquer implicação, começou com o Flamengo, é verdadeiro. Verdadeiro ou falso. O ou precisa de uma verdade, então deu verdade. Implicação, V, F. O que dá isso aqui? Ó, implicação, Vasco na frente do Flamengo. Falso. Então isso aqui não é uma tautologia. Isso aqui não é uma tautologia. Porque eu consigo valorar como falso. Porque para ser tautologia tem que dar sempre verdadeiro, independente de qualquer valor que você atribua às proposições simples que compõem essa proposição composta. Aí você, no caso, tentou fazer com que ela fosse... Falsa. Se ele está declarando que é uma tautologia, vamos tentar atribuir valores para que ela fique falsa. Se eu não conseguir, é porque ela será uma tautologia. Então, o que eu pensei? Qual é o conectivo principal? O principal, que está unindo um grupo com o outro. É a implicação. A implicação, para ser falso, um tem que ser verdadeiro e outro tem que ser falso. É o Vasco na frente do Flamengo. Então, para o consequente ser falso, eu já coloco o que como falso. O que é falso? O que é falso? Como é que eu faço para tornar isso aqui verdadeiro? Basta atribuir o valor de P igual a falso. Que eu consigo chegar o resultado final verdadeiro, então falso. Vasco na frente do Flamengo dá falso. Pronto, já não é mais uma tautologia.